Alô, povo de Deus, paz de Jesus, meus irmãos, como vocês estão na bênção, na paz? Aí, Wagner Ferreira entrou na hora, dedo rápido. Dayana, N. Barros, Mariana, Cailo Araújo, Vanessa, Tiago, Plenitude Itaboraí entrou também. Jackson Coutinho, grande Jackson. Aleluia. Vanessa, Saron Music, lá direto de São Paulo. Como vocês estão? Estamos na bênção, estamos tranquilos. Mas quem acredita que pode melhorar, diz um amém aí, meu irmão. Quem pode melhorar, diz um amém aí. Glória a Deus. A galera tá entrando aí. Daqui a pouquinho o pastor Miguel vai estar com a gente para contar um pouquinho das suas experiências, seu chamado ministerial, vai trazer uma palavra do céu. O pastor Miguel é um grande pregador da palavra. E eu tenho certeza que vai ser uma benção. Vamos fazer isso aí, irmãos. Tem esse aviãozinho do lado aí. Manda aí para... Aí o pastor Esteban. Deus abençoe, vaso. Tá no Chile? Tá no Chile ou tá no Brasil? Prazer estar com o senhor aí, pastorzão. Cláudia Boto. Gente abençoadíssima demais, essa turma dos Boto. Gabriel tá aí também. Aleluia, não vou nem falar o nome. Wellington tá aí, vou tirar esse nome daí. Tira esse nome daí, Wellington. Yasmin tá aí. Ô, rapaz. Robson. Divino Pereira. Agora nesse... Cristiano Magalhães. Isso aí, tá subindo. Chuína. Grande Thiago Chuína. Nádia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, gente. Vamos lá, manda aí para os seus contatos aí, por favor. Miguel Ângelo entrou aqui, acenou, vamos acenar para ele. E vamos ver aqui. Miguel, faz uma solicitação, Miguel, para você entrar. Faz uma solicitação que eu aceito aqui. Ok? Daqui a pouquinho a gente recebe o pastor Miguel. Hoje é um dia muito especial, porque eu acredito, irmãos, que nós estamos num ano de novo caminho, e aqueles que estão no novo caminho, eles não podem simplesmente esperar o tempo passar. Você e eu, nós precisamos averiguar aonde nós estamos nesse caminho. A gente tem que aferir isso, a gente tem que aferir essa análise de ano, porque muitas pessoas elas deixam o ano simplesmente desgarrar para depois correr atrás, ok? E na verdade nós não podemos fazer isso. A gente tem que estar ligado, a gente precisa estar ligado no nosso desempenho desse ano. Esse ano é ano de Deus fazer muita coisa nova na nossa vida. Esse ano é ano de Deus operar coisas maravilhosas. Aí, ele chegou aí, ó. Esse é o fera, meu irmão. Esse é o fera. Fala, Cadeira meu de chefe. game em tudo, meu irmão. Pensando o quê? Não é fraco, não. Não é Hã? fraco, não. É cadeira de game e tudo aí, Não, ó. aqui. Meu irmão, o negócio aí é Chefe, forte. O negócio aí é coluna. forte. É Hã? coluna ruim. A coluna é ruim, tem que ter um negócio bom, senão eu não aguento, não, entendeu? Tá certo, tá certo. Vou acreditar nisso. Vou fazer uma força para acreditar nisso. Coluna ruim, estragada. Tudo bem, Vaso? Como é que você Graças tá? a Deus, pastor. Quero dizer que é uma honra estar aqui com o senhor. O senhor é uma Prazer é todo meu. referência, o senhor é o mestre. E com essas pessoas que estão aí conosco, Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, meus irmãos. Prazer estar com vocês aqui. Pastor Bob é um grande, grande homem de Deus, referência de leitor, de mestre, de pastor. Então, estar com ele aqui é uma benção. Um prazer. Amém. Eu estava conversando com eles, Miguel, que a gente não pode deixar o ano desgarrar, né? A gente conhece muito bem isso, né?
você que prega e você sabe muito bem disso aí, que a galera muito fala, quando chega no final do ano, novembro, dezembro, é um tal de gente que fala assim, cara, nós vamos. Deus tem tempo para fazer, dá tempo para Deus fazer tudo que ele não fez esse ano, tudo que ele não fez esse ano, vai dar tempo dele fazer, né? E na verdade a gente sabe que o negócio não funciona dessa forma, né? O negócio não funciona dessa maneira. Eu tenho que vigiar, eu tenho que analisar o meu ano, ok? Para que no final eu alcance meus propósitos. Mas você concorda comigo que a pessoa precisa ficar analisando? Olha, nós estamos agora fechando o primeiro quadrimestre. Tem um terço do ano já foi embora. Quando é que pessoas vão? Quando é que o pessoal vai tomar posição para saber, não, que o tempo já passou, aí eu ainda estou no tempo, se eu estou atrasado? O que você pensa com relação a isso aí? Eu acredito que não existe um de repente, né? Os propósitos, eles são construídos, né? Aham, À medida que a gente vai se aprofundando neles, né? sim, Então, quando você fala que as pessoas vão esperar, é um ostracismo, né? Alguém está muito descansado e sim, está dizendo assim, não, quando chegar a hora e tal, eu acredito sinceramente que propósitos eles são construídos com esforço e sacrifício. Nunca vi ninguém chegar em lugar nenhum sem aham, analisar o que está vivendo e nem se empenhar naquilo ali. Como dizia o Aristóteles, né, a excelência do sucesso está na repetição. À medida que nós repetimos e nos esforçamos, o combustível do sucesso é a insistência. Você precisa insistir dentro daquele propósito que você está fazendo. Então, quando alguém diz assim, não, eu estou esperando, eu estou fazendo, ele tá com preguiça, né, pastor? Ele, verdade. ele tá com preguiça, ele não está afim. Ele não está focado. Ele não está focado. Eu Rapaz, acredito. eu ouvi um pastor pregar na quarta-feira, ele falou uma coisa, e depois o Paulo Vitor, o pastor Paulo Vitor nosso, Paulo Vitor foi e me disse de quem é a frase, acho que é de Paulo Paiva. Ele disse que Deus leva muito tempo para fazer um de repente. Ah, Deus leva olha, muito Deus leva muito tempo para fazer um de repente. As que pessoas, quando ouvem lá Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e de repente, você pregou aqui na igreja, aqui no Intensos aqui, e de repente, a gente acha que simplesmente foi assim, de repente. não é Quantos anos de profecia, quantos profetas levantaram, quanto movimento Deus fez, até que chegou essa hora de Deus falar assim, de repente. Deus leva muito tempo para fazer um de repente, gente. verdade. Então As tem pessoas pessoas que elas estão estão. Hã? É que as pessoas estão acostumadas em olhar o resultado de uma obra que foi construída enquanto ninguém estava vendo. Isso. Abraão, chamado com 75 anos, viu Isaac com 100. É, Quem sabe um dia Davi não vai poder explicar para a gente qual foi o processo da unção até o trono. Né? isso. Ou quem sabe Noé vai poder dizer o que ele viveu da construção da arca até o final do dilúvio. Ou quem sabe José É, vai poder falar qual foi o processo da cova para o palácio. Existe um tempo, existe um processo, existe um hiato. As pessoas não querem respeitar isso, né? E isso é terrível. Por quê? Porque a gente vai criando pessoas imaturas. Porque o processo é ele que vai te madurar. aham, Né? concordo. Ele vai madurar você. É o tempo que vai fazer você entender. Quando a gente ultrapassa isso... Então, não sei se foi o senhor que me falou uma vez sobre ajudar uma lagarta a sair do casulo. É um Isso. absurdo, é um crime contra a Uhum. borboleta, não é? Sim, Porque ela está fazendo força, né, para sair, alguém fica com pena, vai lá e tira. À medida que tira ela dali de dentro, ela não tem força para poder voar, porque o processo de força que ela faz é o que vai treinar as asas para fazer um voo alto. Então, o processo ele é o grande formador de uma história de sim. sucesso. É o processo. Se você burla o processo, se você pula o processo, esperando que haja um resultado sem passar por ele, com certeza o resultado vai ser ineficaz. Ele vai ser pequeno. Eu tive um sonho uma vez, pastor, só se eu falar, eu tive Sim. Manda ver. um sonho uma vez terrível. Eu não sei se na sua casa é assim, mas aqui minha esposa ela me obriga a fazer as coisas dentro de casa, entendeu? E É mais aí, ou menos a mesma coisa. aí ela falou assim: quando você vai colocar aquele quadro na parede? Eu falei: eu vou colocar. Era um quadro de informações, né, que ela queria Hum, colocar lá, escrever e tal. Eu falei: não, pode deixar que eu vou colocar, vou colocar.
Aí ela falou tanto que eu sonhei. Eu sonhei com a broca com a broca na mão, fazendo um furo na parede. Só que aquele sonho ia ser profético, eu não sabia ainda. Quando eu coloquei, eu usei a broca errada, Ah, que não tinha a mesma espessura do parafuso. Então, quando eu furei o lugar, eu fui colocar o parafuso e não entrou até o final, porque a broca era menor do que o parafuso que eu estava tentando colocar. Enquanto eu colocava, eu ouvia a voz de Deus falando. Isso ah, acontece quando você não está preparado para fazer, quando você está querendo estar num lugar que você não cabe. olha aí. Você não chega ao fim do processo. Ou seja, quando você está Eita, querendo entrar no lugar que você não cabe ainda. nossa, Deus. Aí eu, como um bom esperto, né? Eu peguei a broca e comecei a fazer aquela roda, É, é, tentando abrir mais. Só que abri muito. E aí o aham, parafuso não ficou firme. Coloquei o sim. quadro em cima, o quadro caiu. Deus falou comigo de novo. Toda vez que você tenta estar no lugar onde você não está, que é maior do que você não aguenta o peso da responsabilidade. Caramba, top. Então, Verdade. existe um tempo, um parafuso para cada broca, uma porca para cada parafuso e um peso para cada força de parafuso. Se É, isso tudo estiver alinhado, você chega no final e aguenta o peso daquilo que você uhum, carrega. Se estiver verdade. fora do tempo, não aguenta o peso. Não aguenta o peso. Eu tenho expectativas ministeriais, pastor, mas Aham, eu sei aonde eu estou, aonde eu quero chegar e aonde eu não posso estar ainda. uhum, Né? O pastor Silas fala, existem pastor de 200, pastor de 500 e pastor de 6.000. Se um pastor de 300 almeja ser um pastor de 6.000, ele tem que trabalhar isso. Porque se ele é colocado no lugar de 6.000, quando ele não tem cabeça para 6.000, ele é um fracasso é. naquele lugar. John Maxwell tá no livro dele 21 leis de liderança. O pastor JB pregou esses dias, né? O bispo JB pregou sobre esses dias aí, sobre esse assunto. E ele falou sobre isso, sobre a lei da capacidade do líder. Se você tem um líder de 1.000, que você coloca ele numa igreja de 10.000, daqui a pouco essa igreja vai ser reduzida. E se Uau. você colocar um líder de 10.000 num lugar com 1.000 pessoas, ele vai fazer essa igreja crescer para 10.000. Porque cada um tem uma capacidade. Entendeu? Cada um tem uma capacidade. Pastor Renan tá mandando um abraço aí para tu, Vaso. E ele está Uau. escrevendo aqui para a gente aqui, ó. Deus não nos deu o controle do tempo, mas nos deu a administração do tempo. Eu não posso aumentar o tempo, mas decido o que fazer com o meu tempo. Olha isso. Só ele mesmo, né? Ele e as suas tiradas, né? Ele e as suas tiradas, ele é mestre Esquece, disso. esquece. Esquece, né? Esquece, tá certo. Então, Miguel, vamos lá, vamos caminhar, cara. Eu queria ver com você como é que começou, cara? Como deu a sua caminhada com Jesus? Como é que deu seu chamado pastoral? A gente hoje, no nosso meio, no nosso meio de convívio, né? Todo mundo reconhece você como um grande pregador, mas um grande ganhador de almas, né? Um grande ganhador de almas. Mas a gente, quem vê foto, não vê o seu filme, né? Como diz Luiz Hermínio, quem vê a foto não vê o seu filme, né? Não conhece a história, não sabe como é que aconteceu. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse seu chamado, esse encontro com Jesus, esse seu chamado para o ministério pastoral. Como é que foi isso aí? Bom, eu me converti numa idade que as pessoas consideram já, né, avançada. Me converti com 20 anos. Pô, 20 anos é avançado? É porque as pessoas que pregam dizem que nasceu, né, na igreja, né? A maioria diz, não, porque eu sou filho de pastor, sou neto de Uhum. pastor. Com 21 anos eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica na vida. Com 21 anos, cara. Nunca tinha entrado. Nunca tinha Que entrado. isso? Nunca tinha entrado. E aí, um amigo meu me evangelizava muito. Sim. O nome dele é Jason, né? Gente boa. Jason Madeira me evangelizou demais. E aí eu comecei a fugir dele, né? Aí até um Uhum. dia que ele forçou uma barra, me levou para a igreja, eu fui. Igreja pequena, Sim. 30 membros. 30 membros. E ele orava muito por mim, o Jason orava muito por mim. E aí começaram a cantar um hino Espírito em Verdade, um hino antigo, um hino poderoso. Comecei a chorar muito. Fui tocado por Deus, aceitei Jesus. E aí comecei a trabalhar na juventude. Só que com 21 anos eu me converti. Eu só preguei com 30 anos. Você só pregou com 30 anos. Com 30 Ah, anos. Loucura, né? Com 30 anos eu preguei.
A primeira vez. Claro, quando eu preguei já tinha uns 10 esboços escritos. Já tinha Porque 10. eu já tinha anseio de pregar, já sabia que eu ia pregar. Só que eu não Sim. comecei, porque no decorrer do processo, comecei a ver gente pregando e falei, cara, eu quero fazer isso. Isso é muito bom. Aham. Meu coração começou a queimar. Mas o que eu fiz antes? Eu trabalhei na juventude, eu lavei o banheiro da igreja, eu fiquei na cantina, eu vendi trufa, eu me estressei com camisa de congresso, eu fui do coral, eu toquei um violão muito bem, muito mal arranhado lá no louvor quando não tinha ninguém. E, cara, porque eu acredito o seguinte, pastor, um chamado, ele é descoberto quando você está trabalhando. Tá, vamos lá. Ó, um chamado é descoberto quando você está trabalhando. Aí, guarda essa frase aí, ó. Eu acredito nisso, um chamado é descoberto quando alguém fala assim, como que eu descubro o meu chamado? Faz tudo aí na igreja, irmão. Vai trabalhando aí. Alguma coisa ali vai queimar no teu coração. Um chamado não precisa estar relacionado com o púlpito. Uhum. Ele não Com precisa. certeza. Porque se você coloca alguém que não é do púlpito no púlpito, você mata o cara. Sim, verdade. Não Verdade. é? Não é? Então Verdade. eu comecei a trabalhar. Era evangelismo de rua, eu carregava caixa para o pastor pregar na rua. Enfim, foram 10 anos assim. 10 anos assim, trabalhando. E aí, queimando meu coração, chamado, até que eu tive a primeira oportunidade. Foi interessante demais. Eu Uhum. fui pregar sobre Elias, os profetas de Baal. Sim. E aí a mulher me deu 20 minutos para dar uma saudação. Eu falei tudo em 5. Em 5 minutos eu tinha falado tudo. Ela falou assim, olha, meu filho, muito bom. Você precisa treinar mais um pouquinho. Aí me deu aqui me deu um caderninho igual esse aqui, pastor. Um caderninho desse de anotação. Ela Aham. falou assim, tudo que Deus te der, tu anota aí. Porque você falou umas coisas muito boas ali, tá? Você falou umas coisas bem Aham. interessantes. Aí eu falei, legal. Anotei e ela me deu mais oportunidades. Isso na laje da casa dela, tinha um culto lá. E, Sim. e, e assim comecei aí. Mas nunca, olha, nunca forcei barra, sabe? Nunca Uhum. fiquei ligando para alguém, poxa, por favor, me leva aí. Eu tenho um chamado. Não tenho essa. Eu não consigo ficar pedindo, que eu acho que quando Deus chama, Ele garante, Ele abre, Uhum. Ele coloca. E assim eu fui. Há 10 anos atrás comecei a pregar. E agora tem 10 anos que eu prego, né? Que não Legal. considero muito tempo, mas na Uhum. minha família só tem eu e o meu primo de crente lá em Recife. Sim. O resto da minha família é católica, é espírita, segue outra religião. E aqui em casa, né, meus filhos são obrigados a serem, entendeu? São obrigados a serem, porque eu sou pastor da minha casa, em primeiro lugar, né? Amém. Cuido da minha casa. E estou seguindo. Não sou um carreirista. Quando eu Uhum. digo isso, é o quê? Quando alguém coloca, vamos colocar a palavra itinerância aqui, né? Sim. O pregador que vai em vários lugares. Quando alguém coloca a itinerância acima da sua família, ele deixa de cumprir o seu chamado na plenitude. Sim. Não é? Então eu venho seguindo isso. E aí estou aí há 10 anos fazendo isso. Feliz. Quando chegou a hora, eu não queria entrar nisso, mas já que eu vi algumas pessoas falando, quando chegou a hora de trabalhar só para Deus, eu entendi esse momento. E Aham. já abro aqui um parênteses para dizer, isso não é para todo mundo, pelo amor de Deus. Sim. Né? Deus, ele te empurra para isso. Eu não fiz uma prova com Deus, eu fiz anos de provas com Deus. Anos. Eu não cheguei para Deus, Senhor, vai para sair agora? Deus falou, eu fui lá e saí. Não, não foi assim. Foi assim, eu fiz anos. Deus começou a falar comigo, eu fui sair do trabalho 4 anos depois. 4 anos depois, quando já estava insustentável, Uhum. não o trabalho, mas entrar no lugar que estava fora do meu propósito. Entendi. Quando estava insustentável, cabeça doía, coração acelerava, o trabalho era bom, mas era fora daquilo que Deus me chamou. Então alguém fala, chegou a minha hora de sair? Cara, quando chegar, você vai saber. Uhum. Você vai saber, se chegar. Foi fácil para você tomar essa decisão? Não, foi terrível. Eu sou provedor da minha casa, chefe. Uhum. Eu trabalho, sempre trabalhei, sabe? Sempre acordei cedo. Eu trabalho desde 15 anos de idade. Até porque, para descobrir o chamado, você tem que estar trabalhando. Porque Deus não chama quem não trabalha. Uhum. Um adendo aqui naquela frase. Né? Eu não acredito que Deus chama a gente que acorda meio-dia. Não acredito nisso. Eu acho que trabalho... Não, nada contra quem acorda meio-dia e trabalha de madrugada, tá, gente? Aqui é só um adendo aqui. Porque eu acho que Uhum. Deus chama pessoas que trabalham.
pessoas que Sim. trabalham. Então eu já trabalhava muito, sempre acordei cedo, sempre trabalhei, tive diversos empregos até passar no concurso público na prefeitura, quando eu trabalhei lá durante 16 anos. E Deus falou comigo e aí eu saí. Ele me empurrou, mas não me tirou. Não me tirou. Eu fiz tantas... A decisão foi sua, não foi? Foi minha. Eu fiz tantas conexões e tantos adendos antes de fazer isso, pastor. Muitos. Ó, eu pedi licença sem vencimento para poder trabalhar e a minha dor de cabeça continuava, meu coração continuava acelerado. Era como se Deus estivesse falando, te chamei para você confiar. Até o dia que minha esposa chegou para mim, aqui eu já abro um parênteses para dizer, se você tem chamado e você não casou ainda, por favor, case com a pessoa certa. Sim. Porque se casar errado, a metade do teu trabalho vai dobrar. Entendeu? A metade do teu chamado está comprometido. Com certeza. Se você casa errado. Minha esposa falava, você precisa sair. Um dia ela veio cheia de Deus, falou para mim, sabe qual é o seu problema? É que a capa passou na tua cabeça, mas tu não queimou o carro de boi. Ela falou para mim, fazendo a referência chamada de Eliseu com Elias. Você passou pela tua cabeça, mas tu não queimou o carro de boi. Você deixou a matrícula lá. Por quê? Você está pensando, se der errado eu volto. Sim. Quem pensa que pode dar errado, aquilo que Deus chamou para fazer, não é digno de viver aquilo. Olha isso. Sim. Forte. Entendeu? Forte. Quem pensa que pode dar errado, se der errado, você não é digno de viver aquilo. Por quê? Porque Deus exige que não haja uma segunda opinião. Porque a dele é a opinião. Então, aí o que eu fiz? Fui lá e pedi a exoneração. Aí, quando eu pedi a exoneração, que a exoneração saiu, o processo começou a correr, que é um processo que começa, e saiu no Diário Oficial, era o dia do aniversário da minha esposa. No dia dela? No dia do aniversário. Eu entrei em casa, falei assim, tô exonerado. Ela me deu um abraço chorando e falou, foi a melhor decisão da sua vida e o melhor presente que você poderia me dar hoje. Aí, ó. A pessoa casar com a pessoa certa é meio caminho andado. Então, existe coisas que vão contribuindo para você fazer aquilo. Reconhecimento de pessoas, apoio do seu cônjuge, pastor, o meu pastor me apoiou, falou assim, vai. Pastor Silas, né? Você tem. As pessoas, a igreja reconhece um chamado na vida de alguém. Sim. A igreja reconhece. Não é só você querer, existe todo um contexto acontecendo ali, né? De pessoas que vão contribuindo, de frutos que você vai dando, né? Eu começava a pregar, tinha um outro convite, fazia apelo, vinha gente, aceitava Jesus. Eu falava, pô, legal, vou mudar isso aqui, vou melhorar isso aqui. As pessoas começavam a te convidar, a receber. Um pregador, ele não pode ser pregador se ele não tem um convite. Sim. Ele precisa rever. Se a esposa dele não confia, se o pastor dele diz para ele, não, pensa em outra coisa e tal, ele precisa rever. Porque chamado não é querer, chamado é obedecer e aceitar. Aliás, aceitar. Chamado não é querer, chamado não é querer, é obedecer e aceitar. Ao contrário, chamado não é querer, é aceitar e obedecer. Né? Porque chamado não é nosso, né, pastor? Sim, é Deus que chama. Chamado não é nosso. O resultado de um chamado vem da vontade de quem chama. Não é porque a gente não está fazendo a nossa obra. É válido lembrar isso aqui. Porque quem faz a sua própria obra garante a sua própria obra. Ele arca com aquilo. Aí você vai ver, Miguel, aí abrindo um adendo no que você está falando, quando a gente começa a estudar interpretação bíblica, quando a gente estuda interpretação bíblica e exegese, existe uma coisa, uma das formas de linguagem, né, da Bíblia, dentre tantas, existe relato de vocação. O relato de vocação. Ou relato de chamado. Então, o pessoal aí que gosta de estudar, eu vi aí que o mestre Douglas do Carmo entrou aí, um abraço para ele também. Douglas do Carmo, grande. Aí fica até complicado a gente conversar aqui na presença do mestre aí, né? Grande professor. Mas quando você fala de relato de vocação, você tem o relato de Moisés, Samuel, Gideão, Isaías, Jeremias, e você vai ver que existem pontos que eles vão se repetir, em todos eles.
porque é relato de vocação. Tem a experiência do chamado, Deus chamando, tem a negação do cara que chamou, porque em todo relato de vocação na Bíblia, olha, isso é interessante. Em todo relato de vocação na Bíblia existe a negação do chamado. Aquele do cara que é o chamado. Ele não quer. Todo cara que é chamado na Bíblia, ele se sente incapaz. Mas esse é o peso. É. Então, o que, que eu vou aprender com relação a isso? Que aquele cara que é chamado, que é chamado, certo? E ele aceita logo de cara, e para ele aquilo é uma festa, e, ó, irmão, Oba! ele não é chamado, não. Ele não sabe aonde ele está entrando, não. Porque Uau. todo vocacionado, todo relato de chamado tem a negativa do cara que foi convidado, entre aspas, por Deus. Porque o camarada, ele olha para ele e fala assim, cara, eu não tenho condição. Gideão, eu sou menor. Moisés, eu sou pesado de línguas. Isaías, de mim que vou perecendo, que eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Pedro Jeremias vai desviou. dizer, eu sou uma criança. Hã? Pedro desviou. Voltou a Pedro, pescar. entendeu? Então, todo ele vai ter um problema, ele vai alegar um problema, e Deus vai entrar no circuito para mudar essa visão, para mudar essa situação. Todo ele sempre vai ser assim. Todo ele, todo ele. Aí a gente está agora com as 100 pessoas agora ao vivo com a gente, e tem um monte de pessoas aí que com certeza elas são vocacionadas. Então, para aqueles que são solteiros que estão assistindo a gente, primeira coisa que eu acho que você deve pensar que você é chamado, você tem que encontrar alguém que seja tão chamado quanto você. Se você realmente quer ser chamado por Deus, se você acha que você tem um chamado de Deus, você tem que procurar uma pessoa tão chamada quanto você. Não é procurar pessoa bonita. Não é, entendeu? Eu quero, porque todo mundo quer se apaixonar por gente bonita, né? Nem que seja o dedinho mindinho do pé. Às vezes o cara parece até um morcego de asa aberta, mas a moça, mas o dedinho mindinho dele é a coisa mais linda do mundo. Mas, na verdade, se você é um vocacionado por Deus, se você é um vocacionado por Deus, você precisa procurar alguém que seja tão vocacionado. É. Porque dificilmente você vai achar um cara de sucesso de verdade, aonde a outra metade dele não compartilhava, certo? Dizem, não é Calvino, é Calvino, pô, é Calvino, João Calvino. João Calvino, ele tinha um voto de viver só, celibato. E ele quebrou esse voto porque ele conheceu uma senhora, né, uma mulher mais velha, e ele casou com ela. No final, ele nunca se separou dela, ele nunca divorciou dela. Mas no final da vida, você sabe da frase dele, não sabe? Certo? Que nem em 1000 anos ele conseguiria ser recompensado das dores na alma dele que aquela mulher causou na vida dele. Ele nunca se separou dela. Ele nunca se separou dela. Por quê? Porque ele tinha um propósito e escolheu errado. Viu a esposa do Billy Graham? A esposa do Billy Graham que ela falou? Ela pode falar, diga a frase dela, doutora Ruth Graham. A senhora pensou alguma vez em separar dele? Aí ela disse, não, separar não, mas homicídio eu pensei. Por quê? São os problemas que existem no matrimônio, são problemas. Mas a questão que eu penso, por exemplo, num caso desse aí, como a sua esposa aí, ela poderia simplesmente ter batido o pé e falou, cara, não quero isso, não quero Eu não isso. ia conseguir, eu não ia conseguir. Não quero. E o detalhe, eu vou falar uma coisa para você, e eu vou falar uma coisa aqui para você, como eu pastor de igreja, você pastor, pregador. Eu vou dizer para você que ela não estaria muito errada. Por quê? Porque quando ela casou, ela não casou com um pastor, ela não casou com um pregador, ela não casou com um itinerante, ela casou com um cara que era funcionário público, pô. Aí no meio do game, o cara quer mudar. O cara quer mudar a regra do jogo no meio do game. E aí, Miguel, olha só que doideira. Eu tive um professor de seminário chamado Pedro Quezada. Esse homem influenciou muito o meu pensamento. Se alguém estiver aí assistindo a isso aí, souber notícias do pastor Pedro, por favor, me manda, porque eu sinto muita vontade de encontrar com ele novamente.
E o pastor Pedro, ele era gringo, não sei se ele era chileno, peruano, um negócio desse aí, um negócio desse. E ele falou com a gente que Deus falou para ele que ele ia ser missionário num outro país. Que ia ser missionário num outro país. Aí, cara, chegou e ela falou para ele disse para ela que Deus tinha chamado, que Deus tinha mostrado, que não sei para onde, que ele ia para tal país, para eles ir para tal país. Ela falou assim: que bênção, isso é muito bom, vai mesmo, pode ir, mas eu e sua filha nós não vamos, não. Você pode ir para onde você quiser, pode cumprir seu chamado, pode ir. Ele não falou para mim, ele falou para você, eu não vou, não. Sabe qual foi a decisão do pastor Pedro, cara? Escuta essa. O pastor Pedro disse assim: eu fui para o joelho e falei: Senhor, eu estou aqui disponível para fazer o que tu quer. Mas o Senhor que me deu a minha esposa. E eu não posso abrir mão dela. Se o Senhor realmente quiser alguma coisa comigo que eu faça isso, o Senhor vai ter que. O Senhor fale com ela, convença ela. Eu já estou convencido, mas eu não posso ir sem minha esposa. Passou, ele fez oração. Ele disse que quando deu um dia, chegou de madrugada, às 4 horas da manhã, a mulher dele acordou aos prantos, chorando, 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 chorando. E ele viu, primeiro ele se assustou, depois ele falou assim: rapaz, Deus está tratando nisso ali. E largou ela. E disse que ela passou umas duas horas chorando. Aí quando ela se acalmou, ela chamou ele para conversar. Querido, aí ele falou assim: o que houve? O que aconteceu? Ela falou assim: Deus falou comigo. Aí ela disse: eu tive um sonho que o Senhor andava comigo por um campo branco. E ele disse assim: olha só o campo, eu estou todo arrepiado. Olha o campo como está branco. Olha o campo como está branco. Essa é a obra que eu tenho para com o seu marido. Mas você está me impedindo de realizar a obra na vida dele. Coisa poderosa. Aí, olha só. Aí ela falou assim: e eu não vou atrapalhar. Eu estou com você e nós vamos fazer a obra do Senhor. Ele foi na frente para o outro país, arrumou as coisas, preparou casa, preparou aquela coisa toda. E, olha que doideira. Aí eles foram. Mas aí você fala assim: cara, foi bênção, glória a Deus. Por que teve, escuta isso aí, gente, por que teve que ter essa experiência tão forte? Cara, porque o nível de batalha que eles enfrentaram no campo missionário foi tão grande que se ela não tivesse aceitado, quando eles passassem a prova, o casamento deles acabaria porque ela ia jogar na cara dele: você que me trouxe nisso aí. Mas quando existe a concordância, eu concordei estar com você. Eu concordei. Tá na Bíblia isso aí, pastor. Tá na Bíblia. Ó, fala aí. Gênesis capítulo 17. Deus desce e fala com Abraão: você vai ter um filho. Uhum. Ele ri e acredita. Quando chega no 18, Deus desce de novo. E qual é o texto que a Bíblia mostra pra gente? Sara do lado de dentro, rindo daquela promessa. Por quê? Porque quando Deus fala com Abraão no 17, Sara não ouve o que ele falou. Aí no 18 ele desce e fala de novo, mas agora ela ouve. Agora ela ouve. Porque ele ouviu. Porque às vezes a gente ouve Deus falar com a gente, mas quem está caminhando do nosso lado que não ouviu nada? Exatamente. Entendeu? Então Deus desce de novo no 18 e fala de novo. Só que a Bíblia agora não mostra ele, mostra ela ouvindo. Ou seja, eu vou fazer o que eu disse que ia fazer. Sim. E acabou. Porque Deus, quando chama marido, ele chama esposa, cara. Tanto é que Abraão falou: não é. Eu sei que vai ser meu servo Eliezer, o Damasceno Eliezer. Ele falou assim: não, Sara está na promessa. Sara é inclusa na promessa. Recebe aí em nome de Jesus. A nossa família está inclusa na promessa. Quando Deus falou para Noé: constrói a arca aí, já vou logo te avisando, vai entrar você, vai entrar tua esposa, vai entrar os teus filhos, e as esposas dos teus filhos vão entrar também. Ou seja, todo mundo está envolvido no processo que eu tenho para fazer contigo. Aí eu vi, não sei se foi o Subirá, agora fica até complicado falar o nome do cara, porque agora ele tá com a cabeça ruim, né? Mas quando ele tava com a cabeça boa, era um pregadorzaço, né? E aí dizia assim: Noé ganhou a sua família toda, mas não ganhou o mundo. Davi
Davi ganhou o reino todo, mas perdeu sua casa. Aí ele falou assim: eu não quero nenhuma coisa nem outra. Eu quero ganhar o mundo todo com a minha família. Uau, isso é forte. Isso é Entendeu? forte. Eu posso. Tem gente que está ganhando o mundo todo e está perdendo a sua casa. Tem É, outros que estão ganhando só a sua casa, mas não está ganhando ninguém, porque também não faz nada para Deus. é. Mas, na verdade, qual é o correto? Eu quero ganhar o mundo todo com a minha família. Eu e a minha família vamos ganhar o mundo todo. É. Certo? E a gente não pode reduzir isso a um chamado missionário, a um serviço pastoral, porque Uhum. antes de eu ser pastor, eu já era crente, sabe? Sim. E eu já era casado, e a gente já recebia gente na nossa casa, a gente já visitava alguém, a gente já dava uma palavra quando tinha uma oportunidade de fazer isso. Eu não esperei ser pastor para trabalhar para Deus. Sim. Não esperei. A minha casa já trabalhava para Deus, tá? Aí já cantava, eu já liderava alguma coisa, já fui líder de jovens, a gente já fazia coisas. E para te falar a verdade, pastor, a minha consagração pastoral foi uma surpresa, porque eu nem esperava que o pastor ia me consagrar naquela época. Ele É. falou na reunião, falou meu nome, eu fiquei espantado, fiquei de pé, minhas pernas tremeram, eu comecei a chorar. Eu não sabia que ele ia fazer aquilo. Por quê? Porque Uhum. eu já estava trabalhando bem. Alguém falou para mim assim, cara, dificilmente você vai ser um pastor aqui na nossa igreja se você não dirigir nada. Eu falei, então eu vou ser um diácono na itinerância. Eu falava isso. Porque quando eu era diácono, eu já pregava 15 vezes por mês. É mesmo? Como diácono. Já pregava uma margem de 10 a 15 vezes no mês. É porque, gente, para pregar, você não precisa ter nomenclatura, cara. Quando eu Você não, fui consagrado, eu não preciso ter nada na frente do meu nome para que eu possa pregar, porque unção não respeita simplesmente isso, cara. pastor, quando eu fui consagrado, minha mensagem não mudou nada. Eu Mas, continuei pregando. mas Miguel, uma coisa, Vaso. Uma coisa, quando alguém é ordenado, a pessoa não vai receber nada porque ela é ordenada, não. O que Quando a, muda, quando a pessoa é ordenada, está tendo um reconhecimento do que ela já tem. exatamente. Já está sobre a vida dela. Só está se oficiando, né? Oficializando, está se oficializando aquilo que a pessoa tem, O pô. que muda é o Aquilo que tá... nível da luta. Claro, lógico, O que né? Não, o muda é o nível cara da vai luta. subir de nível e tal, Mas a essa coisa mensagem toda. não desce novas revelações, novos comentários bíblicos, né? Isso aí continua o nível de esforço que você tem, E eu vou né? falar Dentro uma daquilo. Então, coisa para você, Miguel. Vou dizer uma coisa para você. Muita gente parou de crescer. Muita gente parou de crescer no meio do caminho, tá? Por quê? Começar a pregar é igual andar de bicicleta. Quando você começa a pregar, tu cai direto, tu quebra. Entendeu? Esse negócio que você falou de 5 minutos, a maioria de pregador, quem começou a pregar, passou por isso. Entendeu? A primeira aula de escola dominical que eu dei, eu tinha 1 hora para dar aula, eu falei em 10 minutos, eu fiquei tão desesperado que eu falei pro pessoal assim, gente, eu olhei para um acabou. cara, coitado do cara. Eu olhei para o cara assim na lata e falei assim, ó, fulano de tal agora vai dar sequência aqui porque eu tô passando mal. E saí correndo, liguei e fui embora para casa me esconder. Entendeu? A oratória moderna diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, cara. É, cara, lógico, é porque é a exposição que você tem. É. Porém, depois, com um determinado tempo, como a gente aprende, quem aprende a andar de bicicleta nunca mais esquece. E qual é o problema disso, cara? O problema é quando o cara começa a controlar, a dominar a oratória. O É. cara começa a dominar a oratória e ele começa a conhecer Bíblia, tá? Porque uma coisa é conhecer Bíblia, outra coisa é expor a Bíblia de acordo com aquilo que Deus deseja que realmente o camarada fale. E aí o que acontece? Muita gente, fala aqui, Jová, muita gente deixou de crescer, cara. Muita gente deixou de se aprofundar, porque existem verdades que elas não estão sobre a folha. Existem mensagens, existem verdades que elas estão sob a folha. Elas estão sobre a folha. Elas estão num nível diferente. Ela está num nível que você não se encontra simplesmente nas enciclopédias, no livro que A ou B escreveu. Uma coisa muito interessante que Renan uma vez estava, a gente no debate nosso, né? E a gente sempre ensinou, ou sempre fala com o pessoal, quando você tem uma coisa difícil, quando você quer expor um assunto complicado, você se atém, o que você faz? Você se baseia em comentaristas que vão compartilhar com você aquela visão que você tem, ok? Certo?
Por exemplo, tem uma passagem lá em Deuteronômio, como fala assim, que Deus diz que ele não quer que exista pobre no meio do seu povo. Ele fala assim, para que não exista, o negócio do jubileu, para que não exista pobre no meio do seu povo. Lá no versículo de número 10, acho que no capítulo 15 de Deuteronômio, vai dizer assim, e nunca deixará de haver pobre no meio do povo. Quando eu li aquilo, eu entendi o que Deus queria dizer. O desejo dele era que não houvesse pobre. Mas ele estava dizendo, vocês não vão conseguir cumprir a minha lei, por isso nunca vai deixar de haver o pobre. É um ponto de... É complicado você afirmar isso. O que eu fiz? Fui nas enciclopédias, peguei um monte de enciclopédia e um monte de camaradas compartilhavam a mesma ideia comigo. Porém, Renan falou uma coisa. Isso é super importante. Porém, Deus também fala com o Valdo Ferreira, pô. É. Deus, O Deus que ele Deus falou também, isso. O Deus Deus que também, falou com Spurgeon falou comigo. exatamente, Deus fala com você também. É. Qual é o problema, Vaso? O problema hoje é internet, velho. Vou falar para tu. O problema hoje é internet. Por quê? Porque o cara não tem mensagem, ele vai para internet. Aí ele quer ver o YouTube. Isso O cara acontece? quer começar. Cara, o cara quer começar, e eu vejo hoje, aí um mesmo me perguntou sobre o negócio de pregar. Aí o cara quer ir para YouTube para ver o que Brunet fala, o que fulano fala, o que Valber fala. Rapaz, Deus fala com você, velho. Tem que fazer uma live só sobre pregar. Entendeu? Entendeu? Tem que descer, Vá. Vou falar aqui mesmo, vou falar aqui mesmo. Cara, tem que descer, cara. Tem que Tem que descer. cavar. Tem que cavar, gente. Tem que buscar, tem que implorar, tem que pedir. Comigo, pastor, comigo é assim. Comigo é assim. Eu leio um texto, ele salta, né? Sim. Saltou. Mas eu só tenho ele. Ele não vai dar uma mensagem, né? É o que eu faço. Saltou o texto e falo, cara, quero pregar isso aqui. Aí o que eu faço? Vou para cima dele, leio. Depois eu vou para baixo dele, leio. Depois eu vou para o redor dele, ou seja, o contexto dele. E eu vou criando ali subsídios e informações para que eu chegue naquele ponto principal que foi a revelação que Deus me deu. Sim. Eu já acordei com mensagens inteiras. Já acordei. Isso já aconteceu comigo. Mas é muito, muito, muito raro. Então, o que eu faço? Eu vou investigando aquela revelação que Deus me deu. E em cima dela, eu vou montando. Aí ele vai me dando outras coisas e tal. E ali eu vou montando um contexto. Eu gosto de pregar expositivo, né? Meu estilo é esse. Até já tenho mensagens temáticas muito poucas, mas eu gosto de pregar expositivo. Então eu vou explorando todo o contexto daquele texto. E isso vai demandar o quê? Um tempo. Né? Isso vai demandar um esforço. E aí começa as enciclopédias, as versões da Bíblia. Que esse mesmo texto na versão tal, a RC, a NAA, a NVI, NTLH, Bíblia Viva. Eu estou agora com essa aqui. Agora estou lendo a NVT. Agora estou na NVT. Aí vou pegando vou lá na NVT. Aí eu vejo. A NVT é totalmente diferente de tudo. Aí eu vou na Viva, totalmente diferente. Então, por quê? Porque isso vai me dar uma informação a mais sobre aquilo. Então, eu não monto uma mensagem em um dia, nem em 2 e nem em 3. Eu não consigo. Se eu conseguir montar uma mensagem, eu tenho um padrãozinho lá, que é uma por mês, e olhe lá. Por quê? Até porque o meu estilo de mensagem ele vem com informações. E eu preciso me esforçar. Então, alguém fala assim, que mensagem? Quando eu escuto isso, eu penso, você não tem ideia do que foi para isso se tornar o que isso se tornou. Aí são os níveis, aí vai entrar o outro nível, né, Miguel? Entra outro nível, né? A diferença do... Cara, eu não sei como é que eu usaria esse termo, porque esse termo se tornou quase que pejorativo hoje em dia, né? O itinerante, por causa de um monte de gente que faz um monte de coisa errada, a itinerância ficou um negócio complicado. Mas é uma diferença do itinerante para o pastor de igreja local. Porque o pastor de igreja local é aquela coisa, é o cara que está com o mesmo público todo santo dia. E a demanda é maior. Por exemplo, no meu caso, eu não abro mão de dar estudo terça-feira. Eu não abro mão. Eu digo o pessoal aqui na igreja, o pessoal que está chegando. Falei hoje até com um casal que fez gabinete aqui para recebê-los. É mais fácil eu faltar de domingo do que terça. É mais fácil eu faltar domingo do que terça. Porém, domingo é o dia que o pastor encontra a maior quantidade de membros da sua igreja. Então, geralmente, cara, por semana eu vou pregar aí 2 vezes por semana, pelo menos, para o mesmo povo, para o mesmo público, entendeu? E aí, como é que da onde você vai tirar esse monte de informação? Estudando, gente. Irmão,
Percebe isso aí. Deus é uma fonte inesgotável. Sua palavra se renova. Então, Sua não, pastor, mas é o palavra, seguinte, abrir sua um palavra parênteses, se renova. Hã? abrir um parênteses aqui. Existe uma demanda, que é o povo da sua igreja. Diante da demanda, do esforço do Senhor e na tua disponibilidade, Deus vai te dar a palavra para aquele dia. Verdade. É Não isso é? aí. Não é? Com certeza. Quando eu estou estudando para montar uma mensagem, eu sei que Deus já viu o lugar que eu vou, não sei aonde é. Aham. Mas eu sei que eu vou ter a mensagem para aquele lugar ali. Então eu vou me esforçando em cima dela, diferente do pastor de igreja, até porque a mensagem de um evangelista não é igual a mensagem de um pastor de uma igreja. Até porque a igreja ela tem umas demandas. Não é isso? Porque virou lá, irmão, o pastor de igreja, ele não tem que sair virando nada, ele tem que alimentar o povo dele. É. Não é? Mas aí eu vou dizer um negócio para você. Existe o corpo de Cristo, ele é perfeito. Jesus, ele faz a sua igreja de forma perfeita. Então, o que acontece? Por isso que existem os 5 ministérios principais, certo? Os 5 ministérios principais. E todos esses têm o seu lugar, e todos esses, cara, têm a sua cadeira, e todos esses precisam existir dentro, eles precisam existir dentro da igreja. Uma coisa que você tem me ouvido, a gente sempre conversa sobre isso, que a gente tem conversado sobre esse assunto, aí Luiz Henrique entrou, que é um camarada que tá incluso dentro disso aí, desse assunto. Veja só, cara, o ensino e a manifestação do Espírito podem andar de mãos dadas. Eu acho Com que eu tô, certeza. acho que eu tô virando um cruzado a respeito disso. Eu estou fazendo uma cruzada a respeito desse assunto. Ensino e manifestação do Espírito pode andar junto. O cara pode ser um profundo mestre da Cheio palavra e de Deus. ele cheio de Deus, cheio de unção, manifestação dos dons. Manifestação de dons não se dá onde só existem meninos. Que isso, pelo amor de Deus. Os mestres estavam reunidos em Antioquia, Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, e o Espírito do Senhor falou. Como que o Espírito do Senhor falou? O senhor lembra que eu preguei essa mensagem no seu aniversário? Aí, ó, claro, Lembra? lembro que o Espírito falou. O Espírito falou, separar-me a Paulo e a Barnabé no meio dos mestres, gente. Por que que tem que ter essa frescurada, essa... Eu vou tirar, tira a palavra. Calma, calma. Por que que tem que ter essa problemática Isso. de separar as coisas, gente? Sabe Cara, o que prega. acontece com isso aí, pastor? Ah, Sabe o que acontece? Sabe o que acontece com isso aí? Você vai ver profetas que não são profundos na palavra e você vai ver mestres que estão vazios de Deus. sim, Por quê? Porque o cara se aprofunda num estudo, mas não busca. E o sim. profeta vive no monte jejuando e orando, mas não lê. Não é Wesley, foi o Wesley que dizia que ele queria que tivesse fogo no seu sermão, ele que dizia, né? Eu tenho que Não ter luz pegar nos fogo, meus, eu queimo. não é? Ele Eu tenho falou. que ter luz na minha mente e fogo no meu coração. Se o seu sermão não coloca fogo no seu sermão. Ele disse o Bota o seu... seguinte também, quando perguntaram para ele, vem cá, por que tanta gente sai de longe para ir ver É, você pregar? E é ele falou assim, é verdade. porque durante o dia eu me ponho em chamas. E à Uhum. noite eles vêm para me ver queimando. Né? John Wesley falou isso. E Mas é. era considerado o cara do cavalo. Né? Uhum. Cavalgava 800 quilômetros para pregar num lugar. O cara era um monstro, dias e dias e dias cavalgando. Ele cavalgou países, cara. John Wesley era violento. Cara, é o lance, é o seguinte. Eu vou dizer para você. Uma outra cruzada que eu tô. Em todos os níveis de discipulado que eu faço, tô falando a mesma coisa. O segredo está na rotina diária. Aquilo que você faz, você citou até essa frase, Repetidamente. repetidamente, porque você faz repetidamente várias vezes. Então, sucesso não é obra do acaso. A sua rotina diária. Deus vai te encontrar na sua rotina diária. Deus vai te encontrar na sua rotina diária. Na sua rotina diária.
Deus encontrou Moisés na rotina diária dele de cuidar das ovelhas. Então, eu vou dizer para você, Deus tem que estar na sua rotina diária. Qual é o problema, Miguel? E aí tem um vídeo aí que depois eu até encaminho para você. Você deve ter visto do Hernani Santos, que ele faz citar sobre os caras, esses grandes evangelistas do passado, que ganharam 2 milhões de almas, 4 milhões de almas, 5 milhões de almas, 6 milhões de almas. O que esses caras têm em comum? Orar sempre de madrugada, logo pela manhã, nos primeiros horários. 2 É. horas, 3 horas, todo santo dia. Ou São as seja, primícias. as primícias, é primícia. É exatamente, você matou a pau. Você leu a minha mente aqui. É São as as primícias. primícias. Eu vou entregar a minha primícia, a primícia do meu dia, eu vou entregar para Deus. E Deus eu costumo gosta de dizer, primícias. é, Primícias de oferta, primícias de tempo, primícias, as prioridades da sua vida. Deus gosta disso. Até as primícias das horas. As primeiras sim, horas do meu dia eu dedico ao Senhor. Deus gosta disso. entendeu? Isso é fato. Eu me encontro com Deus de dia, se eu encontrar com Deus de manhã, eu não vou me encontrar com Satanás na tarde. E se eu me encontrar com Deus de manhã, e se Satanás viesse encontrar comigo, eu já fui revestido porque eu me encontrei com Deus de manhã, ué. Lutero falava o seguinte: se eu não orar de manhã 2 horas, naquele dia ali o inimigo venceu. Aí, Ele falava isso. rotina. Não tem, apesar de que isso é uma história, né? Não sei se a gente pode falar que isso é um fato verídico, mas os historiadores diziam que quando foram enterrar Tiago apóstolo, que é irmão de Jesus, né? O autor da epístola, os joelhos do cara eram como joelhos de camelo, pô. John Fox fala isso no livro dos Mártires. Entendeu? Então, é aquele lance. Rapaz, a gente precisa voltar. Vou Tinha, repetir isso. é John Wesley que tinha as marcas do cara no Né? lugar No quarto na dele, casa, os dois buracos, pô. aonde Billy Graham ajoelhou e tal. É? Entendeu? O Josimar Fonseca, não vamos nem falar de coisa muito antiga, não vamos falar de coisa aqui atual. Pastor Josimar Fonseca, lá de Campinas. Olha que frase linda, coisa linda que o Josimar falou para mim. Josimar disse, eu vi Josimar pregando. Ele falou que ele tem mais imagem guardada na mente dele do pai dele de joelho do que do pai dele sentado fazendo qualquer outra coisa, cara. Olha que loucura um negócio desse. E aí você vai ver gente com um negócio decorado, uma comida requentada, entendeu? Uma coisa Frase de efeito. E aquilo, vaso. Você vai falar do coach, não, né? Hã? Você vai Nem falar vou. dos coach? Não, não vou nem falar nisso, cara, que isso aí já tá. Eles já estão com tanta burdoada, tomando tanta burdoada. Eu prefiro me ater no seguinte, eu quero me ater. Eu falei isso pro pessoal, a pessoa ficou meio brava lá na sala, lá na aula da pós. Você sabe que eu trabalhei no banco, né? Eu trabalhei no banco 14 Aham. anos eu trabalhei na tesouraria. A nossa agência era a maior agência do Brasil, então era muito dinheiro que a gente mexia com muito dinheiro, um volume muito alto. E como caixa também, se você pegasse uma nota falsa, se um caixa recebe uma nota falsa, quem paga a nota não é o banco, é o caixa. O caixa, ele no final do dia é descontado direto no pagamento dele. Sabia. É. Agora, uma coisa, olha que loucura. Você sabe de que o banco treina a gente sobre nota falsa? Ah, Muita gente pensa que o funcionário do banco ele é treinado para descobrir nota falsa. Aí a pessoa, agora vocês vão cair da cadeira. O treinamento do banco não é na nota falsa, é na característica das verdadeiras. Você conhece tanto a verdadeira que quando uma falsa passa na tua mão, tu identifica facilmente. Entende? Então, na verdade, eu não preciso ficar olhando muito para identificar os falsos. É só eu ficar especializado no verdadeiro. meu Se eu sou Deus. especialista no verdadeiro, quando o falso aparece, eu identifico na hora. Meu Deus. Entendeu? Exatamente isso. Então, quem anda, fala, Jeová, quem anda com Deus de verdade, quem anda com Deus de verdade, quando vem um salafrário, quando vem o sem vergonha, quando vem o falso, ele identifica, tem um troço errado ali. Tem um troço errado ali, tem um troço errado aí. Tem um troço errado. O Luther King fala, né? O que me preocupa não são o grito dos maus, mas o É o silêncio dos bons. silêncio.
É o silêncio dos bons, entendeu? Então, quando a gente aprende a buscar, a andar com Deus. E, cara, eu queria que você, se você se sentir confortável de fazer isso, porque eu tenho que te dar a oportunidade ainda, cara, você falar a palavra ainda que Deus colocou no teu coração. E por incrível que pareça, a gente já está uma hora conversando, a gente já está uma hora conversando nessa brincadeira. Eu queria que você falasse aquele negócio, a gente estava, que você estava orando, que a gente conversou, né, sobre experiências com Deus, e que você que nunca tinha visto um anjo na sua vida, e aí você teve aquela experiência fortíssima. Eu queria que você compartilhasse com essa galera, cara, que Deus ainda, que ainda tem, cara, que ainda tem itinerante, que ainda quer alguma coisa a mais com Deus, cara. Que tem. Eu não estou satisfeito com a minha vida espiritual, entendeu? Aham. Eu estou insatisfeito. Por isso que eu comecei a orar. Porque eu fui ler biografias, aqui eu tenho Heróis da Fé, Generais de Deus, são livros que vivem na minha vida, tá vendo aqui, ó? Sim. Tudo isso são livros que falam de evangelistas e de pregadores, então. Eu acho que você tem que ler aquilo que você quer viver, né, chefe? Então eu comecei a ler. Aí, eu tenho ele, tenho esse aqui, ó, só de cura. Esse aqui tem 3 volumes. E aí eu comecei a ler esses livros e eu fiquei incomodado porque eu não comecei a viver aquilo. Aí eu comecei a orar por aquilo, né? E eu nunca tinha visto um anjo, acreditava, mas nunca tinha visto. Um dia, sem pretensão nenhuma, fui interceder por uma pessoa que eu amava. E minha esposa falou, cara, ora por ela e tal. Eu oro contigo. Só que meus filhos chamaram ela, aqui dentro desse lugar que eu tô aqui. E aí eu comecei a falar, fulano, toma fulano, tuas mãos e tal. Cara, quando eu abri o olho, foi um negócio estranho. Eu olhei pro lado, assim, eu vi uma mulher de vermelho com a mão para trás rindo para mim, né? Olha isso, gente. Escuta. E aí eu me assustei e eu falei... Aí eu fechei o olho e olhei, e abri de novo. E ela continuava rindo para mim. Eu vi que era um demônio, comecei a repreender. E falei, sai da minha vida, sai da minha casa. Isso aqui você não fica, é casa de oração. Mas ela não saía. E ela ria para mim. E ela dizia, eu fico. Eu fico porque ela deixa eu entrar. A pessoa, né? E eu falei, cara, é uma brecha, né? Que não é comigo, mas ela entrou no ambiente que eu oro e tal. E Uhum. enquanto eu repreendia pela janela, entrou um anjo. Ele entrou com uma espada pequena, era meio com uma adaga pontuda, não olhou para mim, passou direto por mim. A minha casa ficou toda acesa. Tudo ficou claro. Tudo ficou claro. Não só o cômodo que eu estava, a casa inteira. Como que você não pudesse olhar a cena direito, ofuscando Uhum. você. E ele passou a espada na boca da mulher. Ela caiu de lado. Ele passou a espada na mão dela, ela foi amarrada. E ele, ó, desapareceu e ela também. Eu corri para a janela para E os olhar. detalhes dele? Fala dos detalhes dele. Ele tinha um cabelo grande assim, né? Meio enrolado para frente. Era como um capacete. O olho dele era um pouco puxado também. Ele tinha um olho meio puxado. Ele tinha uma pele muito branca, muito branca. Ele era alvo, bem alvo. E as asas dele não se contavam, não dava para, não cabia no ambiente. A asa Eita, dele meu não Deus. cabia no ambiente, era muito grande, muito grande. Ele Aleluia. correu, Oh, glória. saiu voando e parou em cima do posto de gasolina na esquina da minha casa, com a espada cravada em cima do posto, como se ele estivesse dizendo: nessa rua aqui só Ei, entra quem eu deixo entrar. Ele, cara, foi terrível, foi terrível, meu foi terrível. Deus. Eu fiquei sem conseguir me expressar. Eu fiquei igual uma criança. Eu fiquei assim, pastor. A minha esposa, o que foi essa luz? Ela estava na sala. É mesmo, cara? Essa você não me contou. Não, ela viu o movimento, o ambiente, né? Aí eu falei, cara, eu chorava. Eu falei, um anjo entrou aqui em casa e tapou a boca de um demônio. Meu Deus. Foi incrível, cara. Foi incrível, foi incrível, incrível. Nunca tinha tido, nunca tive outra, né? Mas eu vi aquilo acontecendo. Foi extraordinário. É uma pena que as pessoas desvalorizem, né? Fazendo algo como um anjo se tornar comum. Tem um anjo ali. Isso não é possível. Não dá Uhum. para acostumar com a glória daquela.
Tá, glória a Deus, Quando ele aleluia. apareceu, eu não perguntei para ele, fala como é que tá as coisas lá em cima, sabe? Fala, eu acho que não dá para se acostumar com isso. É como se você se acostumar com a glória de Deus, é impossível. Quando ele desceu no templo, os sacerdotes ficaram prostrados, sabe? Uhum, Quando o verdade. monte, quando o monte fumegava, Moisés, ele se encolhia, ele se prostrava, ele colocava o rosto em terra. Quando a sarça queimou, ele se escondeu, porque isso não dá para você dizer, não, tem um anjo aqui do lado, ele está me falando isso, isso, isso. Desculpa. Quando um anjo desce, amigo, pelo amor de Deus, a Uhum, minha casa mudou, sabe? O ambiente ficou estranho durante dias. Não era é, mesma. Eu não conseguia nem ver minhas séries que eu gosto de ver. Eu entrei num estado de santidade e de medo e de temor, porque um pedaço do céu se manifestou aqui. aleluia. Sabe, aquilo foi terrível, foi terrível. Então, eu valorizo experiências. Eu passei a não falar qualquer coisa, né? Eu passei a não fazer qualquer coisa, porque o céu está vendo. Quando a pessoa fala assim, Jesus está vendo. Cara, se um anjo me causou um tremor terrível, você imagina Deus. É, Você imagina Deus. Porque assim, eu acredito, né, que esse anjo está na categoria de anjo. A gente está falando de arcanjos, serafins, sabe? Todas uhum, aquelas categorias que eu nem sei se que só Isaías na Bíblia e Ezequiel viram. As pessoas uhum, tiveram contato com um anjo. Um anjo entrou no arraial dos filisteus, causou um estrago terrível, sabe? verdade. Um anjo. Então, cara, foi uma experiência extraordinária. Uma experiência Rapaz, extraordinária. você também compartilhou com a gente de um apóstolo, um pastor africano que Thaís foi lá na África, cantou e tal, e aí você recebeu ele na sua casa. Como é que foi essa estadia desse homem de Deus na tua casa? Cara, aí tem gente que é diferente Não é? mesmo, né? O cara, a presença daquele cara Aí, mudou o ambiente da minha casa. agora olha isso. Agora olha o link. Você recebeu um anjo literal que mudou o ambiente da tua casa. Quando você recebeu um pastor, um profeta na tua casa, que também é um anjo não literal, o ambiente muda. Rapaz, aonde homens de Deus de verdade chegam, ambientes Aquele, mudam, cara. primeiro, ele ficou na minha casa 20 dias. Os 7 primeiros eu não vi ele. Sério? Ele estava no quarto, orando. 7 dias sem ver o cara? Não vi. Meu Deus. Eu só botava a porta. Tinha um quarto, separei um quarto para ele com um banheiro, né? E coloquei. Dei um mínimo de conforto para ele ali. Eu morava numa casa em Campo Grande, então casas em Campo Grande elas são grandes. Então Aham. ele ficou um quarto só para ele. Nos 7 primeiros dias, eu só ouvia ele descendo a escada de madrugada. Provavelmente para pegar água. Uhum. Tinha comida, tinha frutas, eu fiz compras, mas ele não comeu, ele só orou. 7 dias. Aí no quinto dia eu bati na porta, cara. Aí ele abriu. Eu falei assim, o senhor tá bem? Aí ele falou assim, a Thaís foi comigo, ele não fala português, só fala francês, inglês e o dialeto da África. Aí ele falou assim, I pray, eu oro. Aí eu falei, aí a Thaís falou, ele tá orando. Aí eu falei, se o senhor precisar de alguma coisa, o senhor fala comigo. Precisar limpar alguma coisa aqui, ele, tudo certo. Voltou pro quarto. Quando ele desceu do quarto, eu falei assim, o que aconteceu lá nesse, aí ele falou assim, Deus me revelou coisas. Aí eu falei assim, o que o senhor vai pregar hoje? Que ele tinha uma agenda. Aí ele falou, não, coisas sobre o meu país. Então, olha o nível de revelação que o cara recebeu. Não era o sermão da noite. Ele recebeu coisas sobre o país dele, que é o Congo, né? Coisas sobre os governantes, sobre as estratégias. Ele falou assim, é possível que daqui a 2 meses eu tenha que retornar lá para falar com o presidente. Eita Jesus. Olha isso, cara. O cara ficou dentro do quarto recebendo revelações sobre a nação. Sobre a nação. E nesse dia ele também não comeu.
Uhum. Aí ele desceu, falou assim, o senhor quer comer? Aí ele, preciso de uma sopa, né? E depois, banquete. Irmão, aí Thaís brincou. Sabe que ele gosta de aipim, né? Macaxeira. Meteu lá, mas o cara comeu igual um monstro. Uau, comeu. O Mas melhor, aí ele, pastor. ele falou um negócio para você, né? Ele falou assim, aquela coisa que ele falou para você, vocês oram muito pouco. Ah, sim, sim, sim. Ele falou assim, olha, eu gosto muito das suas mensagens, mas eu acho que elas poderiam melhorar se você orasse mais por aquilo que você vai pregar. Uau! Ele disse para mim, porque as suas mensagens são muito inteligentes, ele falou, porque ele não tem esse nível de profundidade, mas ele é carregado de Olha unção, né? aí, Ele ó. falou assim, as suas mensagens são muito inteligentes, elas precisam, se você orar mais por ela, ela vai atingir mais o objetivo, ele falou, né? Aí ele me deu também um conselho sobre casamento, né? Ele desenhou um triângulo num papel, colocou eu, Thaís e Deus em cima. E aí ele pregou o triângulo, ele fez assim, ó. Ele fez assim. Aí ele pegou, colocou Deus aqui, eu e Thaís aqui. E ele disse: à medida que você sobe para cá, ele falou: a sua esposa tem que subir também. Ele disse que pessoas se divorciam porque sobem sozinhas. Eita! Aí ele disse que o segredo de um ministério frutífero é a tua esposa ler os mesmos livros que você leu, né? Andar nos mesmos lugares que você andou, né? E fazer as mesmas coisas que você fez, porque assim, quando você chegar, você vai chegar junto com ela. Aí ele disse que mulheres que pavimentaram, que fundamentaram, que foram alicerces no ministério de alguns homens, né, não foram valorizadas por esses homens quando eles chegaram lá, mas chegaram por causa dela. Aí ele Sim. diz: eu tenho 35 anos de casado, ele falou, com a mesma mulher. E eu digo para você, viva isso, cresça com ela. Quando ela crescer, você cresce. Quando ela chegar, você chega. Quando você tiver a revelação, compartilha com ela, porque aí vocês vão crescer juntos e vão chegar em Deus no mesmo objetivo. Foi um conselho muito forte que ele me deu, porque ele foi pregar numa igreja e todo mundo na igreja lá tinha recasado, né? Inclusive o pastor. E ele falou assim: talvez eu seja o único homem ali casado com a mesma mulher naquela igreja. E aí ele deu esse conselho para mim, e eu tenho seguido. Eu tenho, Thaís lê um livro, eu leio outro, depois a gente troca, comenta sobre o livro, né? A Uhum. gente ora junto, né? Vamos orar juntos, a gente ora junto. Tal, eu compartilho revelações com ela, ela muda um negocinho lá na revelação, me dá outras coisas, tira algumas coisas e coloca outras. Foi um conselho poderoso que ele me deu, eu tenho seguido e tem dado certo. Esse cara é muito poderoso. Para as pessoas saberem, o nome dele é Francis Kadima. Francis Kadima. Ele é um bispo do Congo que mora na Bélgica, né? Me recebeu na casa dele, né? Me levou a lugares. Ele é um homem de palavras proféticas, pastor. Ele me levou no lugar onde Napoleão venceu a guerra na Bélgica. Uhum. Aí tem um monte assim e tem um leão em cima, um leão. Aí você olha, dá para você subir a escada e ir até o leão. É um monumento em homenagem a Napoleão, a guerra que ele venceu. Quando chegou naquele lugar, ele falou assim: você sabe quem eu trouxe aqui? Eu falei: quem? Aí ele disse: o filho do Jimmy Swaggart. Eu trouxe ele nesse lugar. Aí eu falei assim: uau, que tremendo. Ele falou: e eu estou trazendo você também aqui. Aí eu falei Nossa. assim: que honra. Aí ele falou assim: então se aposse da unção daquele homem. Ele falou: diante desse monumento de um grande homem que venceu batalhas, se aposte dessa palavra e vença as batalhas da sua vida. Olha que cara profético. Caraca. Top, Ele hein? falou assim: nesse lugar onde Napoleão pisou, o filho do Jimmy Swaggart pisou, hoje você pisa. Então tome posse da terra, o lugar que você pisa é teu. O cara é assim, sabe? Uhum. O cara é profético. E, cara, foi muito bom, muito bom. Legal. Miguel, vou te dar aí os minutos aí, cara, para você Tá, compartilhar uma palavra com o pessoal eu aí. tenho uma palavra aqui, pastor. Manda Eu tenho uma ver. palavra aqui. Ó, é rápida. Lucas, capítulo 7, versículo 51. Para os irmãos que não quiserem
quiserem abrir, eu vou ler. Uhum. Lucas 7, Lucas 9:51. 9:51. Olha o que diz aqui, ó. Lucas 9:51. Ocorreu que ao se cumprirem os dias em que Jesus seria levado aos céus, ele, Jesus, manifestou o seu semblante, a firme resolução de ir até Jerusalém. Por isso enviou mensageiros à sua frente, indo eles chegar a um povoado samaritano a fim de preparar pousada. Contudo, o povo daquela aldeia não recebeu, por notar prioritariamente que ele estava indo a caminho de Jerusalém. O que está acontecendo aqui? Quando Jesus entendeu que ele tinha que ir para Jerusalém, cumprir o propósito dele, o rosto dele mudou. O rosto dele mudou. O semblante dele era outro. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que quando você está alinhado com o teu chamado, é possível que o teu rosto mude, ao ponto de samaritanos olharem para ele e dizer, você não vai ficar aqui não. Por quê? O teu rosto está te denunciando. Olha aí. Ele não falou nada. Ele não disse. Mas eles olharam para ele e disseram, o teu rosto te denuncia. Porque quando o teu rosto reflete o teu chamado, é porque você já chegou lá, antes de chegar. Eita caramba! Nossa, essa aí é... Essa aí foi top. Quando você manifesta aquilo que você nasceu para fazer, você já está lá, antes de estar fisicamente. Uhum. Ao ponto de pessoas que não estão no mesmo propósito samaritano, não estão no mesmo propósito que os judeus, ao ponto deles olharem e dizerem assim, esse cara está indo para lá, ele não pode ficar aqui. Aí os discípulos não gostam. E o que eles dizem? Senhor, quer que a gente mande fogo neles? Se o Senhor quiser, a gente manda fogo neles aqui. E Jesus vira para ele e fala assim, de que espírito sois vós? É como se você estivesse falando, meu rosto não está dizendo nada? Porque sim, eu não vim para matar, eu vim para dar vida. E aí eles foram para outra aldeia. Essa frase, ir para outra aldeia, fala muito. Primeiro, a rejeição a um ambiente não parou alguém que tem o rosto transformado. Segundo, eles entenderam no próximo ambiente que eles estavam indo, que eles não tinham que matar, tinham que dar vida. Terceiro, o fato de alguém não aceitar ele naquele lugar não mudou aquilo que ele tinha que fazer. Ele continuou seguindo para outro ambiente. E quarto, o teu rosto denuncia onde você vai chegar. Porque um cara que quer mandar fogo em alguém não tem rosto de quem está indo para Jerusalém. sim. Porque o rosto de quem se vinga é diferente do rosto de quem perdoa, né? É verdade. Né? Renan tem uma mensagem poderosa sobre Estevão. Ele disse que quando os caras rangiam os dentes e tacavam pedra em Estevão, o rosto dele era como de anjo. Uhum. O rosto de quem taca a pedra é diferente do rosto de quem está indo para o céu. Imagine com o que parece a cara de quem está atacando pedra, hein? E rangendo os dentes ainda. Não é? Então, essa rápida mensagem eu queria deixar para você que está aí nos ouvindo é que quando você se descobre, as pessoas vão saber para onde você está indo. Verdade. Existem pessoas que estão próximo do fim das suas vidas. Pessoas crentes. Que se você perguntar para elas o que elas estão esperando, você vai ver no rosto delas que elas estão esperando o céu. Minha esposa tem uma avó de 86 anos. E ela disse que pede a Deus todo dia para morrer. Eu falei, poxa, mas que coisa é essa? Não peça para morrer. E ela diz, já completei. Eu só estou esperando ele me levar. O céu me espera. Eita. Então é uma pessoa que fez o que tinha que fazer e está esperando o fim. Uhum. Ela já sabe, Deus já falou com ela. Então ela pode morrer a qualquer momento. E acredite, a morte dela não vai gerar tristeza em nós. Uhum. Por quê? Porque ela está indo para o lugar de descanso, de conforto. Né? Então, Paulo disse, eu completei a carreira. E eu não combati um combate ruim. Né? Ou seja, eu não combati as minhas lutas. Eu lutei as lutas dele. As lutas de Deus nunca serão maus combates. Uhum. Sempre serão bons combates. Amém. Eu gosto da Bíblia viva. Ela diz assim, ó, estou chegando
ao fim da minha caminhada. E eu combati os combates de Deus. Por isso, a minha fé foi resguardada e eu estou indo encontrar com o meu Senhor. Amém. Forçaram um pouco a barra na versão, mas... Entendeu? Por Ele isso é uma explica, versão, né? isso aí. Ele explica o sentimento É, do, do, do apóstolo Paulo, né? Ele tentou discernir, né? É tipo a mensagem do Eugene Peterson. Ele transcreveu a Bíblia do jeito dele, sim. né? Mas para nível de conhecimento é bom. Então, a mensagem que eu tenho para você é que as pessoas olhem mais para a sua vida do que para as suas palavras. Amém. Né? Que a sua vida pregue mais do que o seu seminário teológico. Né? Que as nossas mensagens não sejam mais poderosas do que os nossos atos. Alguém fala assim, Amém. pastor, o senhor vive tudo que o senhor prega? Eu estou tentando. Eu estou tentando. Porque se eu prego de milagres, eu nunca vi um coxo. Eu prego sobre o paralítico de Betesda, nunca vi um coxo levantando quando eu botei a mão. Mas eu estou em busca disso. Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, não erra não, cara. Percorre o teu caminho com perfeição. Então, essa rápida mensagem, que o teu semblante denuncia a tua missão. Amém. Que E você... aquela coisa, a nossa mensagem é aquilo. A gente prega o que a gente vive e a gente prega aquilo que a gente acredita que vai viver. Entendeu? É isso aí. Eu prego aquilo que eu estou vivendo, mas eu prego aquilo que eu acredito que eu vou viver também, ué. Isso aí. Ué, Claro. lógico, porque Porque a a Bíblia é viva. mensagem... ué. E a mensagem é fé. A mensagem é fé. Não quer dizer que eu ainda não vivi, não quer dizer que eu não possa declarar que isso vai acontecer. Eu até dei uma aula para o pessoal, o pessoal do discipulado aqui, que eu tenho com eles. Olha que Salmo 142, como é que ele termina? Salmo 142, ele vai falar da oração, a oração em meio a grande dificuldade, mas que o de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Aí ele vai falar sobre um monte de problema, eu vou só ler o primeiro. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei minha queixa perante a sua face e expus a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Quer dizer que, na verdade, Deus... Quando eu estou angustiado, é que Deus conhece de verdade quem eu sou. Ou quem eu sou se manifesta quando eu estou na angústia. Aí ele olha no 4, ó, olhei para a minha mão direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, agora olha isso. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Se ele termina o cântico dele aqui, esse cântico ia denotar muita tristeza. Mas olha como é que ele termina aí. Tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então, quer dizer, a primeira parte do Salmo ele fala o que ele está vivendo, mas a última parte do Salmo ele profetiza aquilo que ele vai viver. Uau. Aquilo Esse evangelho será pregado. aquilo que ele acredita que ele vai viver. Entendeu? Ele está numa angústia danada. Ele fala assim, me abençoa, porque vão louvar o teu nome. Porque os justos me rodearão. Então, quer dizer, eu tô cercado de problema, tô dentro de uma caverna, mas no futuro tu vai mudar. Davi Então, era quer dizer, a mensagem... otimista, né, pastor? Ué. Era... Ué, a mensagem que eu prego é aquilo que eu tô vivendo e aquilo que eu acredito que eu vou viver, ué. Ele dizia assim, aquela conversa dele com a própria alma é terrível. Quando ele com certeza diz, por que você está abatida? Falando com ele mesmo. A auto-ministração, ué. Porque a alma dele estava agindo diferente da mente, do conhecimento dele. Verdade. Né? O espírito dele estava dizendo, Deus é bom, e a alma estava dizendo, não, a gente está destruída. Ele fala, por que está abatida? Né? Minha alma. Cara, acredita. Um dia nós vamos louvar a Deus de novo, cara. Cara, terrível, né? Legal, show demais. Gente, nós vamos terminar por aqui, porque já tem 1h20 já, né? Obrigado, eu sei, pastor. Passa muito rápido quando a gente fala assim, conversa das coisas de Deus com a pessoa abençoada, o papo rende, né? Então o pastor Miguel vai fazer uma oração por nós. E eu quero já deixar registrado aqui que semana que vem, no almoço com o pastor, nós vamos ter, eu acredito que a gente vai ter uma galera, um público um pouco bem diferente, né? Eu senti no coração de, na semana que vem, a gente conversar com o baterista aqui da igreja, Júnior Martins. Né? Eu quero falar sobre música, sobre músicos,
Legal. como é que é o comportamento do músico na igreja, como é que é a questão do músico, dá para viver do evangelho, dá Abre para aí viver um só de parênteses. música? Qual a diferença entre cantar e adorar? É, Bota aí para ele responder. é. Pastor, antes da gente orar, o povo vai sair. Não sai antes da oração, não, povo, para a gente fazer uma oração com vocês e vocês tirarem um print aí da nossa live aí. Foi muito bom estar contigo, pastor. O senhor é uma referência. Amém. Deixa eu fazer uma oração por esse povo aqui. Valeu, vamos lá. Tá, gente? Feche seus olhos aí, Senhor. Estamos aqui, Oh, obrigado por mais essa Deus. oportunidade de louvar o teu nome, de engrandecer o teu nome. Toma em tuas mãos a vida de cada um desses que estão Sim, aqui nos Jesus. assistindo. Deus, confirma o seu chamado. Aqueles que estão com dúvidas, É. que não sabem para onde ir, o que fazer, Deus confirma, queima no seu coração. Sim, Acende uma Jesus. chama no coração dos teus filhos para que eles possam te adorar e te servir, te amar de uma maneira extraordinária. Abençoa esse povo, abençoa o pastor Valber, toda a Amém. plenitude. Que a plenitude viva, Senhor, os teus Amém, propósitos, não os deles. Jesus. Os Amém. teus propósitos estejam alinhados, Senhor, com esta igreja que ganha vidas, que Sim, ama a tua Jesus. mensagem. Deus, traga para a vida do pastor Robert pastores que estejam alinhados com a visão que o Senhor colocou no coração Amém, dele. Senhor. Que o Verdade, meu Pai. chamado desse povo não seja um chamado curto, que não seja uma onda, mas que seja um chamado constante, que vive, que queima. Que nós sejamos como aquela sarça, Senhor, do deserto, que queimou e não se consumiu. Sim, meu Que nós Deus. possamos queimar e permanecer queimando na tua presença. Abençoa os ouvintes, abençoa aqueles que estão nos seguindo, que estão nos ouvindo. Sim, meu Que eles Pai. sejam impactados pelo chamado do Senhor, pela voz que está dentro de cada um deles, Sim. clamando para que eles façam alguma coisa, que eles sigam o ID do Senhor, que eles sigam a tua palavra, a tua promessa e aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Que assim seja, Senhor. Obrigado por esse dia, por essa tarde, por esse Em momento nome aqui. de Que o Senhor abençoe a Jesus. cada um de maneira poderosa e extraordinária. Amém. Dá um Amém. sorriso aí, pastor. Calma aí, vou tirar, calma aí, eu vou travar os comentários. Para aí. Desapitar comentário, calma aí. Desativar comentário. Aí, agora dá para tirar o print. Pronto. Marca lá, galera. Obrigado. Pastorzão, te amo. Prazer, Tamo junto. Zarço, cara. Olha os fogos aí. Quem é que fez isso, cara? Nem sei como é que fez isso. Não sei, mas saiu fogos aí, ó. Cara, eu não faço a menor ideia do que foi isso que aconteceu, cara. Eu não faço Beijo, a pastor. menor ideia. Não fui eu. Eu tenho certeza que não fui eu. Não fui eu. Gente, Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe você, gente. Amém. Tchau. Ai, meu